vida nasce com o desejo. Os impulsos da inteligência, a que chamamos amor e desejo, foram transformados por nossos pais numa fusão de material genético que recebe o nome de embrião. Assim, somos concebidos pelo amor e pelo desejo, e surgimos como material genético. Embora microscópico, o DNA que compõe o nosso código genético contém todo o nosso destino. A matéria bruta do DNA é açúcar e um composto químico chamado ácido nucleico, cuja complexidade é suficiente para codificar toda a inteligência que o amor e o desejo de nossos pais imprimiram na primeira célula concebida. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência, o ensino universal dos espíritos. Mas hoje temos um tema todo especial, que é o doce amargo do açúcar. Por isso que fizemos questão de ler esta leitura inicial com o médico, o cientista, o espiritualista Deepak Chopra, da obra Conexão Saúde, para depois perguntarmos para a nossa convidada, Aline Gonçalves, se os açúcares, que são pobres ou não têm fibra nenhuma dos industrializados, vão interferir e alterar o nosso código genético, criando essa ambiência viciosa. A nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, ao César Ayala, que está nos conduzindo até vocês agora. Porque, dependendo do horário, se tiver perguntas direcionadas à nossa pessoa, a Aline vai sair diante das câmeras, para detrás das câmeras, e aí a gente continua as perguntas e respostas. Mas em até 1h30, faça as perguntas direcionadas para a Aline, para a nossa convidada. E depois, se sobrar perguntas de seu tema, a gente retorna na quinta-feira, porque nós já estamos naquele processo de fazer o máximo com o mínimo, e a nossa refeição, tanto de ontem quanto de hoje, é apenas uma ínfima pílulazinha enriquecida quanticamente pelo amor e pelo desejo do cientista José Benedito, porque por amor ele faz tudo com mais extremo amor. E o desejo é que a fome na humanidade cesse. E, ao mesmo tempo, o ganha-pão de quem colhe o material, que nós chamamos de mesocarpo de babaçu, para que ele possa depois triturá-lo, criar aquele pozinho, para enriquecê-lo e encapsulá-lo, para que uma cápsulazinha sirva de café da manhã, almoço ou jantar. Nós vamos experimentar e ver até onde funciona de fato essa dádiva divina. Por isso, Aline, a nossa gratidão profunda de você estar aqui hoje e já fazendo o contrato para quinta-feira, vai que quinta-feira eu já estou desencarnado, né? Aí você já assume. Ou se por acaso o corpo estiver tanto fraquinho, você assume a coisa, a gente vai tocando. E assim, no próximo domingo, nós vamos ver até onde nós vamos chegar com esse negócio. Com certeza. De acordo com os ensinos dos Espíritos, e Allan Kardec coloca na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele narra que a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho a certeza após a compreensão. Então, com André Luiz, aprendemos que temos em nós, queiramos ou não, a fonte inesgotável das próprias energias. Sabemos, com Kardec, no Livro dos Médiuns, que podemos criar átomos. E até onde me consta, tudo que existe no mundo físico é feito de átomos. E com eles, alimentos e medicamentos.
Com Camille Flammarion, em A Morte e o Seu Mistério, volume 1, com a mentalização eu posso criar até órgãos novos, já que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. Então vamos agradecer também as nossas emissoras parceiras, a TVC de Três Lagoas, a Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, que está transmitindo agora em tempo real, no estado de São Paulo, Rádio e TV de Santa Catarina, chamado Espaço Espírita, também transmite parte da nossa programação, e o canal Mais Brasil, em Frutal, Minas Gerais. As empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol e o Espaço Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe, que está sob a regência do nosso amado cientista citado, José Benedito, lá em Marabá, no Pará. Agora, passo a batuta para ti. É contigo. O que é isso ali? No doce amargo do açúcar? Demorou, mas saiu, né, Sebastião? Saiu. Estava meio enroscado. Né? Mas eu acho que é muita informação e, assim, essa quantidade de informação é difícil das pessoas conseguirem digerir. Eu tenho uma formação de química, mas hoje aqui a gente não vai falar quimicamente. Eu vou falar um pouco de química, que a gente tem na base, mas eu vou falar mais da minha formação como mãe, como doula, como ser humano em relação ao açúcar. Mas primeiro a gente tem que começar a conhecer um pouquinho do açúcar. Então a gente vai fazer uma introdução, uma breve introdução para conhecer essas moléculas. E a base de uma alimentação consciente é a informação. Então a partir do momento que a gente conhece elas, que a gente vai começar a fazer isso hoje, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo e leve. Ô César, se você quiser colocar os slides. E lembre-se, gente, pode fazer perguntas, vamos tentar respondê-las. No começo vai ser um pouquinho mais difícil, porque é uma parte mais técnica, mas que todos nós conseguiremos absorver esse conhecimento ao longo da palestra de hoje, tá bom? E lembrar que o açúcar que a gente tem lá na nossa casa, vocês vão conseguir verificar que ele está em vários locais no nosso dia a dia. E que nem respondendo já a pergunta do Sebastião do começo, se o açúcar que a gente ingerir, ele vai fazer essa diferença no nosso corpo. Vai sim, depende da qualidade do açúcar. Então o título às vezes fica meio impactante, o sabor amargo, mas é que a gente tem que ver além do doce dele. Então saber dos benefícios e dos malefícios, e como a gente fala, já se ouve muito falar, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se a gente souber na vida, em relação a tudo, a quantidade certa, não é que eu não vou mais ingerir nenhum tipo de açúcar. Se eu ingerir um açúcar de qualidade, uma quantidade baixa de açúcar, isso vai ser modificado, isso vai ser verificado. E o nosso organismo, porque na verdade a gente, vou colocar por mim, tá? Eu fui criada numa família açucareira, onde desde a mamadeira a gente já colocava açúcar, então culturalmente a gente já é ensinado a um doce do açúcar, né? Então depois de um longo tempo, a adaptação, quando a gente... É diferente quando a gente vai fazer uma introdução alimentar numa criança que não conhece o doce e quando a gente vai retirar da nossa alimentação. Isso são coisas totalmente distintas. Um exemplo é você tentar tirar o açúcar do cafezinho. Nos primeiros 2, 3 primeiros dias vai ser muito difícil você tomar aquele café. Mas a partir do segundo ou terceiro dia, o seu paladar vai se acostumando com o verdadeiro sabor do café e não do açúcar. Porque, na verdade, a gente está mascarando o sabor através do açúcar. Então, a gente vai mascarar o sabor do café com a adição do açúcar. A gente está mascarando e tirando todos os nutrientes e fibras dos sucos, e entre outros, entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Nós, adultos, as crianças que já foram oferecido o açúcar, fica um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Mas a gente tem que aproveitar as crianças. Numa introdução alimentar,
onde hoje a gente tem um guia alimentar para menores de 2 anos, onde o açúcar não entra aí nessa alimentação. Por quê? Porque a criança vai retirar de toda a alimentação o açúcar necessário. Se a gente vê interferir com algo externo, com certeza a criança vai mudar totalmente seu paladar, a partir do doce interferido em relação ao suco. Porque a criança consegue tirar o doce dos sucos, das frutas, que são ricas em açúcares, e os açúcares das frutas vêm com as fibras. E isso é importantíssimo. Sabe por quê? Deixa eu até pegar aqui, que eu já ia até falar mais pra frente, mas vou falar agora. O que acontece? O açúcar, ele é necessário para o nosso organismo, porque o açúcar mais conhecido é a glicose. Então, todo carboidrato que a gente ingerir, ele vai se transformar em glicose para fornecer energia para o corpo, certo? Só que se a gente se alimenta desse açúcar, só oferece energia de um açúcar que não possui as fibras, um açúcar industrializado, que a gente vai falar daqui para frente, o que acontece? O nosso cérebro, ele não entende uma saciedade. Ele continua a buscar mais e mais e mais, porque quem faz isso são as fibras. E as fibras dos produtos alimentares industrializados são retiradas. Por que é retirada a fibra do produto industrializado? Para ele durar mais. Aí ele vai durar mais lá na prateleira do mercado. Isso não vai ter perca para o mercado, não vai ter perca para a indústria. Só que vai ter perca para nós, porque a gente só vai se alimentar do açúcar, não vamos ter as fibras, e as fibras não vão avisar o nosso cérebro que nós estamos saciados de açúcar. E aí vamos sempre se alimentar. Por isso que a gente se alimenta várias vezes no dia quando a gente come produtos, principalmente os produtos industrializados. E aí fica mais difícil. Então, isso é muito importante. Então, observar, quando a gente falou das lives passadas, é importantíssimo a criança, após o nascimento, ser amamentada exclusivamente até os 6 meses. E após os 6 meses, continuar a alimentação até 1 ano. Até 1 ano vai ser a base da alimentação da criança, continua sendo leite materno. E aí vamos começar a conhecer os alimentos. E a partir de 1 ano, a base da alimentação da criança são os alimentos e o leite é complementar. E depois dos 2 anos, as mães que decidem se amamentar por mais tempo, tudo bem, mas se não quiser também não é necessário essa alimentação e não é necessária a inserção do leite. Tem muitas mães que me perguntam, mas depois que eu desmamei, depois dos 2 anos, meu filho não quer tomar leite. Se ele não quer tomar leite porque o corpo dele não necessita disso. Nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite de outro mamífero, que isso não existe no universo. Então, por que tomar o leite? Se a gente tem o cálcio de outras fontes e fontes ainda melhores do que o próprio leite. Não sou contra o leite, mas é que culturalmente acredita que a criança tem que tomar o leite. Se por acaso a criança não conseguiu se alimentar do leite materno, por N problemas que a mãe teve durante o puerpério, que é o pós-parto, que logo que é o nascimento da criança, e precisar de uma introdução de uma fórmula, eu vou até falar no final, vou aprofundar mais nessa parte procure com muita informação essa fórmula, porque hoje o mercado, infelizmente, é um mercado bem comercial. Eles vendem algumas fórmulas como compostos lácteos, e os compostos lácteos são ricos em açúcares, e eles perdem muita qualidade. Então, se precisar, existem as fórmulas infantis que fazem esse trabalho, e a própria mãe pode fazer um trabalho perfeito também de doação de si, que uma mãe que não amamenta a criança por problemas que acontecem, não vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe. Mas eu apoio, eu abraço todas as mães, porque as mulheres que não conseguem amamentar, às vezes é por muita falta de informação, por uma rede de apoio que não esteja ao lado dela, porque a amamentação é algo que consome da mulher e do bebê, e várias mulheres não conseguem amamentar. Hoje a média é de 60 dias de amamentação exclusiva no Brasil, é muito pouco, sendo que o mínimo seria 6 meses. Então hoje em dia, 2 meses a mulher amamenta o bebê e depois já insere numa fórmula. Então, hoje a gente precisa um pouquinho mais do apoio de pessoas próximas que tenham informação e estejam junto com a gente para que consiga se aventurar nesse método nosso.
César, se você quiser colocar o slide, pode pôr. Isso, agora vamos falar. Pode passar esse. Então, um pouquinho do que a gente vai falar. O que são esses carboidratos, porque a gente tem que conhecer os carboidratos, que os açúcares vêm deles. O que são esses açúcares, um pouquinho desse consumo no Brasil e no mundo. Os tipos de açúcares, alguns tipos que são uma quantidade muito grande que a gente tem também. Vamos falar da diferença entre o açúcar e o adoçante, os naturais e artificiais, para que a gente consiga escolher o melhor para a gente naquele momento. Vou mostrar um pouquinho, que essa é uma parte incrível que vocês vão ver, que é a quantidade de açúcar ou adoçante de alguns alimentos que a gente nem imagina, consome em casa, nem imagina a quantidade de açúcar que a gente está ingerindo. Um simples sentar no sofá e comer um pacotinho de bolacha recheada. E as propriedades perigosas do açúcar, que é aí que dá um gancho para fechamento de tudo isso, que é bem importante a gente ficar até o final para ver o que esse consumo vai impactar no nosso sistema, no nosso corpo, no nosso dia a dia. Então, para a gente saber um pouquinho, o que são os carboidratos? Normalmente, quem vai numa nutricionista fazer alguma coisa, corta os carboidratos para emagrecer, né? Que são os pães, as massas. Mas o que são eles? O que são eles para o nosso corpo? Então, eles são compostos orgânicos, são os mais abundantes no planeta. Então, eles são constituídos aí que a gente consegue ver algumas moléculas, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio, a base fundamental delas. Embora alguns carboidratos ainda possuam enxofre, fósforo, nitrogênio em sua estrutura, que a gente vai ver mais para frente. Então, ali a gente tem 4 moléculas da glicose, que é essa que a gente falou, que é a mais conhecida e a principal, que é a fonte de energia para o nosso corpo. A frutose, encontrada não só nas frutas, como parece o nome, mas nas frutas, no mel e na batata doce. A manose e a galactose. Pode ir passando, que a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma mais para frente. Ah, mas é tão complicado, essas moléculas a gente não tem que conhecer e saber especificamente, mas a gente só tem que olhar e saber elas para o nosso organismo, porque carbono e hidrogênio é o que o nosso corpo é formado. Hidrogênio, oxigênio, água, tudo o nosso corpo está constituído disso, então a gente tem que conhecer ele. Então, algumas funções dos carboidratos, que também são chamados de glicídios, eles têm 4 funções hoje: energética, estrutural, genética e de reserva. A gente vai enfatizar um pouquinho mais na energética, que é onde faz o nosso corpo funcional, mas ela tem as outras funções também. Então, a função energética, pode passar, César. Então essas 4 funções. Então, a energética gera e armazena energia para o nosso processo metabólico de todo o nosso organismo. A estrutural compõe a estrutura componente celular. A genética, que o Sebastião já falou lá no começo, que está presente na composição do RNA e do DNA. E a de reserva, que são as energias dos animais e vegetais energéticas. Então, ela está constituindo em todos os nossos cantos do universo. Pode ir, César? Então, a energética constitui a primeira e principal substância a ser convertida em energia calorífica na célula. Então, está lá no nosso organismo. Nas plantas, o carboidrato é armazenado como amido, a gente vai conhecer o amido mais lá na frente, nos amiloplastos. Nos animais é armazenado no fígado e nos músculos como glicogênio, e é o principal combustível utilizado pelas células no processo respiratório, a partir do qual se obtém energia para se gastar no trabalho celular. E a estrutural? A estrutural já se resume ali atrás, ó. Muita gente já viu só a casquinha do grilo ou da cigarra, ou da própria borboleta quando sai do casulo. Isso é um carboidrato. Então, na pectina, a amilocelulose e a celulose compõem a parede celular dos vegetais. A quitina, que é essa daí que a gente está vendo no desenho, que formam os exoesqueletos dos animais. Os ácidos nucleicos apresentam carboidratos, como a ribose e desoxirribose, que está lá nas estruturas do DNA e RNA, e entram na constituição de determinadas estruturas celulares, funcionando como reforço ou como elemento de revestimento. Então, o carboidrato é muito mais do que um próprio açúcar, ele faz a constituição de muitos. E esse carboidrato ele é dividido em 3
em 3 classificações: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, os monossacarídeos, que tem só uma molécula, oligosacarídeos de 2 a 10, e os polissacarídeos, a gente vai ver lá na frente, são mais de 10 moléculas que formam estruturas maiores que habitam dentro do nosso corpo. Pode passar. Então, o primeiro a gente vai ver são os monossacarídeos. Olha que bonitinho eles aí. Essas são as estruturas. É a mesma estrutura em conformações diferentes, que acho que a primeira dá para entender um pouco melhor. Então, é a glicose que todo carboidrato que a gente ingere, ele vai ser transformado em glicose para levar energia para o nosso organismo. Então, quem faz esse transporte é o açúcar, que é a glicose, tá? Então, ele transporta de um lado do outro no corpo. Por isso, quando a pessoa tem diabetes, essa glicose ela não consegue ser transportada, e aí é um assunto mais complicado a gente falar, mas ele não faz esse transporte desses açúcares. Então, esses são os monossacarídeos, então a gente tem só uma estrutura. Pode passar para os oligosacarídeos. Esse oligosacarídeo tem duas composições, que é o açúcar de cozinha, o açúcar branco. E ele, quando ele entra no nosso corpo, quebra essa molécula e forma 2 açúcares diferentes. Então, todos os alimentos que a gente ingerir, que eu falei, eles vão ser quebrados e transformados em açúcar para dar energia para o nosso corpo. Então, se a gente consumir um açúcar que não tenha qualidade, vai quebrar em açúcar que não tenha qualidade e vai transportar para o nosso corpo. Da mesma forma. E depois, pode passar, são os polissacarídeos, que é o amido e o glicogênio. O amido é formado por essa cadeia enorme de glicose e o glicogênio com uma família um pouquinho maior ainda. Cada azulzinho desse aí é uma glicose, que forma o amido, que forma o glicogênio. Eles têm mais de 10 composições de açúcares na sua estrutura. Aí vou mostrar um pouquinho. Nossa, Aline, que coisa doida. Ó, é fácil. A sacarose que está formada aqui embaixo é o açúcar branco que a gente tem em casa. Então, o que acontece? Ele é a junção de 2 outros açúcares, ó, a glicose e a frutose. Elas se ajuntam, liberam a água e formam a sacarose. E dentro do nosso corpo ela pode fazer o inverso. Ela entra como sacarose e quebra, formando a glicose e a frutose. E aí uma outra síntese também que eu achei legal colocar, pode passar, César, para a gente entender um pouquinho lá na parte da industrialização. Não sei se alguém já ouviu falar sobre o açúcar invertido ou açúcar líquido. Ele é a sacarose quebrada industrialmente, formando a glicose e a frutose, que é o açúcar invertido utilizado em muitos produtos industrializados. Pode passar? Então, vamos falar da glicose, que é o principal carboidrato que a gente vai trabalhar. É um monossacarídeo, a gente já viu lá. Aqui embaixo são outras configurações dele, outras formas de mostrar a estrutura dele, tá? É um dos carboidratos mais importantes da biologia e as células se usam como fonte de energia, intermediário metabólico. A glicose é um dos principais produtos da fotossíntese e inicia a respiração celular em seres procariontes e eucariontes. Pode ir passando. Agora eu vou falar de algumas mais conhecidas, que eu já falei ali na frente, só para a gente entender um pouquinho de onde a gente tira esse açúcar e como a gente consome ele, tá? Então, a frutose, que não é só nas frutas, que eu já falei, é no mel e na batata doce também. E é conhecido como açúcar das frutas. É o monossacarídeo também, olha a estrutura dele aí, olha. Ele tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios na sua estrutura molecular. Com os carbonos dispostos em um anel, muito encontrado nas frutas. Então, essa é a carinha dele. Pode ir passando. O DNA e o RNA são esses daqui. Eles só diferem, ó, tá bem ali, um de azulzinho o hidrogênio. O que difere do DNA para o RNA é uma molécula de um átomo de oxigênio que é inserido ali e que faz toda a diferença. Então, na química, eu acho isso muito incrível. Que tem H2O é água, H2O2 é água oxigenada. Então, a água a gente bebe com abundância e a oxigenada, se a gente tomar um pouquinho, já o nosso corpo não vai
se adaptar a ele. Então é muito incrível. Pode passar. Depois agora a gente tem a estrutura do DNA e RNA. Então se a gente for ver ali, ó, bem no meio, essa base que a gente tem é o esqueleto de açúcar e fósforo, que vem com as bases nitrogenadas coladas nele, tá? Então, é importantíssimo esse açúcar também. Então, e ele está presente em tudo que a gente está constituído. Pode ir passando. A lactose, que hoje eu acho que todo mundo sabe um pouquinho sobre a lactase, porque hoje a gente tem muitos problemas alimentares com o leite. Eu acho que os organismos estão desaprendendo um pouco essa absorção. Então a lactose, ela é o quê? Ela é a glicose junto com a galactose. E a gente precisa de uma enzima no nosso corpo, que é a lactase, que vai fazer essa quebra para o nosso corpo conseguir fazer essa absorção. Muitas das pessoas não estão produzindo essa enzima lactase, não estão conseguindo quebrar essas moléculas que dão as intolerâncias ao leite. Então hoje eu acredito, até conversei com o Sebastião esses tempos, que hoje as crianças estão muito intolerantes, e até os adultos, intolerantes ao leite. E eu venho vendo que assim, as crianças que não se alimentaram de uma amamentação exclusiva e logo cedo tiveram que introduzir essa quantidade de leite, essas crianças e se utilizam de uma quantidade muito grande desses leites industrializados, porque infelizmente hoje o leite não é o leite, né, Sebastião? A gente não tem mais aquele leite verdadeiro. Então a gente tem umas constituições, umas misturas que eu vou mostrar até lá no fim. É uma coisa incrível que a indústria faz e mascara assim para nós que se alimentamos desses alimentos. Então essa é a lactose. Vamos para a próxima. Então aqui é só para questão de conhecimento, ó, o amido tem mais ou menos 1.400 glicoses, o glicogênio 30.000 glicoses dentro da sua constituição, a celulose 1.000 glicoses. Então para você ver que a base de tudo é o carboidrato e eles vão se juntando, olha o glicogênio que tem a função de armazenamento no fígado, reserva energética para animais, fungos. A base dele, a estrutura dele, são 30.000 glicoses para formar um glicogênio. Pode passar. E aí a gente entra no açúcar. O que é o açúcar, então? É um termo genérico para esses carboidratos cristalizados, comestíveis, principalmente a sacarose, a lactose e a frutose. A sua principal característica é o sabor adocicado, e costuma se referir, normalmente esse açúcar que a gente fala, refere-se à sacarose, que é o açúcar de mesa. Então aquilo que chamamos comumente de açúcar são os cristais de sacarose, composto de uma molécula de glicose e frutose. Então a frutose é o açúcar das frutas que a gente já falou anteriormente, e a glicose é encontrada em cereais, legumes e raízes. E a lactose, o açúcar do leite, é um outro membro da família. E hoje a gente tem em média mais ou menos uns 10 tipos de açúcar. Mas o açúcar ele pode se derivar de algumas fontes. Hoje nós aqui no Brasil, a principal fonte que a gente utiliza é a cana-de-açúcar. Mas a gente pode retirar o açúcar da beterraba, do milho, a gente pode retirar do coco, agora o último que saiu é retirar o açúcar do coco. E aí a gente está melhorando um pouquinho essa absorção que a gente vai ver mais pra frente. Pode ir pra frente, César. E antes da gente falar do açúcar em si, é um alerta pra gente desse consumo de açúcar. E sim, enquanto a gente estiver falando, vocês tentem puxar na memória, assim, o quanto de açúcar vocês consomem no dia a dia. Então, segundo novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, os açúcares não deveriam ultrapassar 10% da ração energética diária da população, tanto para adulto quanto em jovens. Porém, hoje o que se vê é que se ultrapassa muito mais do que isso. Então, o consumo ideal seria 25 gramas por dia, e um consumo máximo de 50 gramas por dia. Só que hoje o Brasil, ele consome por dia 80 gramas, que seriam 18 colheres de chá. Se a gente calculasse, até calculei aqui, em um ano, a gente consumiria 30 quilos de açúcar, que seria 6 pacotes de 5 quilos de açúcar num ano.
E imagine na nossa vida toda. E a ONU lembra que muitos açúcares consumidos atualmente estão ocultos em alimentos que não são considerados doces em sentido estrito, como os molhos e muitos alimentos que a gente não consegue. A gente acha que a gente está consumindo um açúcar quando é o açúcar de mesa, que é o açúcar branco, mas ele está mascarado em quase todos os produtos industrializados e muitos alimentos. Pode passando, César. Não é recomendado, que nem eu falei anteriormente, o consumo pelas crianças antes dos 2 anos. Hoje existe um guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Ainda hoje, estava até olhando aqui, tem uma versão resumida muito legal, tem na internet disponível, do Ministério da Saúde, saiu agora em 2021. Ele é bem resumido e não é recomendado inserir açúcar antes dos 2 anos para as crianças, entre outras coisas. É muito incrível ali. E ali ele dá uma base legal para a amamentação também. E aí, o que a indústria fez? Uma época a quantidade de gordura estava muito grande nos alimentos industrializados, e aí pediram para retirar uma quantidade de gordura. A indústria retirou exatamente essa quantidade de gordura. Só que retirou a quantidade de gordura aos nossos olhos, nos rótulos, mas inseriu uma quantidade de açúcar para o paladar nosso, porque a gordura faz o nosso paladar gostar mais dessa coisinha. E aí retiraram a gordura e colocaram o açúcar, trocaram elas por elas, para continuar adoçando os nossos paladares, porque lembra que eu falei, quando eu tenho um açúcar que não tem fibra, o meu cérebro não vai entender essa saciedade, ele vai continuar pedindo. O açúcar ele é considerado como uma droga mesmo. Existe um estudo que foi feito com um rato que ele foi treinado para se alimentar de cocaína. Então ele era um rato drogado mesmo, que se alimentava dessa cocaína. E aí colocaram 2 pratinhos na frente dele para ele ficar alguns dias ali. E colocaram a cocaína e o açúcar branco. E ele consumiu mais açúcar que a própria cocaína, que ele já conhecia. Você vê o poder incrível, incrivelmente negativo que o açúcar nos oferece. Eu falo assim, eu fui criada numa família de açúcar e eu sinto muita necessidade de me alimentar de açúcar. Às vezes uma vontade assim, bem maluca mesmo, mas eu consigo começar a me controlar aos poucos. Mas eu como doce, eu como isso, mas eu conhecendo isso, faz com que meu corpo fale, peraí, isso não é um alimento. E vou brecando e consigo ainda sair um pouquinho disso. Mas e quando a gente não conhece ele? Então todo o consumo vai ser feito dessa forma. Os Estados Unidos hoje consomem em média 90 gramas por dia, aumentou o índice de obesidade, diabetes, doenças do coração, mas ainda existem muitos estudos mascarados que falam que não é o açúcar, que isso não é o culpado lá nos Estados Unidos. No Brasil, 1 em cada 3 crianças tem sobrepeso. Hoje você pode sair na rua e você vê que a maioria das crianças hoje elas têm sobrepeso. Por quê? Uma alimentação baseada em alimentos industrializados, que são alimentos rápidos de preparo ali para a mãe e para o pai. Não, às vezes você fala assim, nossa, ela não dá produtos industrializados para os filhos dela. Eu dou o mínimo, porque às vezes a gente tem uma correria ali do dia a dia e a gente se alimenta também de vez em quando de produtos industrializados. Mas a gente procura fazer a maior parte da nossa alimentação em cima de alimentos de qualidade, porque o paladar das crianças é diferenciado. E a gente consegue, assim, com um pouquinho de expertise, um pouquinho mais de tempo mesmo, preparar essa alimentação. Hoje eu vou uma vez por semana comprar frutas e legumes e tem disponível ali para as crianças naquele momento. As frutas, as crianças se alimentam mais durante o dia, então não é porque a fruta não mata a fome da criança, mas a fruta é de alimentação, de uma absorção mais rápida e é um alimento de qualidade. Então dá pra gente fazer um esforcinho e conseguir tentar alterar um pouquinho essa base alimentar das nossas crianças. E através também do exemplo,
Não adianta o pai e a mãe estarem ali na mesa comendo os produtos industrializados e não querer que as crianças se alimentam. E eles se espelham muito nos adultos. Então, se for fazer isso, que faça para uma família inteira. Ou não faça. Então, você pode reduzir cerca de 60% o risco de diabetes a partir de uma boa alimentação e exercícios físicos. Pode passar? Isso a gente já sabe, né? Então, só falta apertar o play do nosso cérebro para fazer funcionar. Então, como que é a obtenção e o processamento desse açúcar? Então, hoje a gente vai falar do açúcar que a gente consome aqui no Brasil, que é o açúcar, que é a sacarose, a partir do caldo de cana, tá? Caldo de açúcar. E a gente vai ver um pouquinho como a gente funciona ali. Sendo também considerado açúcares, os monossacarídeos, demais sacarídeos em diversas granulometrias, que a gente vai ver que tem diferentes açúcares com grãozinhos maiores ou menores, mais escurinhos, menos escurinhos, qual que é o melhor, porque eu devo ingerir um ou não devo ingerir o outro, porque tem essa quantidade grande, qual que é melhor? Eu acho que é a pergunta maior que todo mundo faz quando vai ao mercado, quando vai consumir esse alimento. Pode passar aí. Eu vou dar um breve resumo como esse açúcar é obtido. Então, através da cana-de-açúcar, a gente vai lavar a cana, vai extrair o caldo, que esse caldo é o melaço, que é o mais conhecido, principalmente quem, acho que o Sebastião conheceu bem, né, na época de sítio, fazenda. Então, esse é o caldo. Então, o caldo vai para um pré-tratamento, depois ele vai ser clarificado, que é através de uma sulfitagem com óxido de enxofre, uma calagem com hidróxido de cálcio, que aí começa a parte industrial, aí decanta, que vai separar um do outro, filtra, evapora, cristaliza, forma os cristais, centrifuga, que é para secagem, e temos o nosso açúcar. Mas aí durante esse processo acontecem algumas coisas que fazem com que os tipos de açúcar sejam diferentes através das suas fibras e de nutrientes que vão possuir nesse meio a meio. Então vamos lá. Então hoje a gente tem esses tipos de açúcar: o refinado, o cristal. O refinado é aquele mais fininho, o cristal, que é aquele um pouquinho com os cristalzinhos, o orgânico, o demerara, o VHP, que eu acho que é pouco conhecido, que é mais para exportação, o líquido e o melaço. E aí não coloquei ainda aí, tem o mascavo, que ficou faltando, mas a gente vai falar dele, que é o açúcar mascavo. Então eles são formados da mesma base, que é lá o caldo de cana, e cada um tem uma corzinha diferente. Mas por quê? Aquele branquinho mais fininho é o mais bonitinho, eu acho que eu vou consumir ele. Será que ele é o melhor? A gente vai ver agora. Pode passar, César. Então você sabe a diferença entre os tipos de açúcares encontrados no mercado? Acredito que muitas pessoas não sabem. Ah, tá. Eu vou falar disso também. Note que todos eles fornecem praticamente a mesma quantidade de energia. Porém, a diferença está nas vitaminas e minerais que vão vir com ela. Então, os açúcares mais claros possuem menos nutrientes devido ao tratamento químico. Quanto mais branquinho, mais passou pela clarificação. Pode passar, César. Mais passou pela clarificação e perdeu essa quantidade de nutrientes. Então, o açúcar branco, tanto o cristal quanto o refinado, vai passar por esse processo de clarificação, que eu falei lá, que vai entrar a sulfitagem e calagem, que são produtos químicos adicionados aí, que vai retirar todas as fibras e todos os nutrientes lá da cana-de-açúcar. Para quê? Eliminar qualquer tipo de material corante presente no caldo, diminuir a viscosidade, preservar contra alguns micro-organismos e deixar ele mais branco. Porque as pessoas preferem consumir os cristais mais branquinhos. Aí quem vem depois? O demerara. O demerara, muitas pessoas acham que ele é mais próximo do mascavo do que do refinado ou cristal. Mas ele está mais próximo do refinado e cristal do que do mascavo. Porque ele continua passando pelo processo de sulfitagem, só não passa pela calagem. Ele passa por pela adição somente do óxido de enxofre e não passa pelo hidróxido de cálcio. E aí ele consegue uma quantidade ainda de nutrientes. Ele possui cálcio, fósforo, potássio, magnésio e além de vitaminas B e C. Tá? Mas ele passou por um processo industrial também. E agora a gente vai falar do mascavo.
O mascavo, a gente colocou ele ali porque ele tem uma quantidade um pouquinho maior de nutrientes, a gente vai ver ali na frente. Ele não passa pelo processo do refino, então ele não é adicionado nenhum produto químico para clarificar. E a gente pode ver que o paladar dele é bem próximo ao melaço, à cana-de-açúcar. Então muitas pessoas não gostam dele pela cor e pelo paladar, porque já foram acostumados a se alimentar daquele açúcar branquinho e não passa por nenhum processo de beneficiamento. Possui altas taxas de minerais, potássio, magnésio, ferro, cálcio, além de quantidade incríveis de vitaminas e vários fitoquímicos originados lá da cana-de-açúcar, com inúmeros efeitos para a saúde humana, efeitos anticariogênicos, que não faz a gente ter cárie. A maioria dos açúcares ou adoçantes artificiais faz com que isso ocorra com maior facilidade. Antitóxicos, citoprotetores e antioxidantes, sendo, portanto, mais nutritivo que os açúcares clarificados. Vamos lá na frente. Tem o VHP, que ele é destinado à exportação. Ele passa por um refino também, pela sulfitagem, que ele fica com os cristais próximos ao demerara, mas ele é utilizado para exportação. O líquido ou açúcar invertido se constitui basicamente pela mistura da glicose e da frutose que eu mostrei lá na reação, né? E é amplamente utilizado na indústria para adicionar aos alimentos industrializados. A maioria dos alimentos tem um açúcar invertido. Tem alto poder adoçante, com cerca de 20% a mais frente à sacarose pura, que a sacarose é o açúcar de mesa. E o melaço. O melaço é a cana-de-açúcar só moída. E eu vou falar um pouquinho do mel, porque o mel são poderes, ele é um adoçante natural, é o único adoçante natural que a base dele é uma fonte animal. Então ele é composto basicamente de carboidratos, principalmente monossacarídicos. Ele tem frutose, glicose, além de sacarose, maltose, teratose, entre outros. Nessa constituição tem aminoácidos como a prolina, mais abundante, fenilalanina, aspartato, glutamato, leucina, valina. Ele tem os minerais como sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, zinco, cobre, ferro, manganês, cromo, selênio e esses inúmeros elementos que a gente tem. Então a gente pode utilizar o mel como um açúcar, como um adoçante nosso e ainda não é muito utilizado. Então a gente tem que procurar uma rotina melhor com o mel também, que ele tem inúmeros benefícios além do adoçar a nossa alimentação. Para quem precisa disso, que eu falo, nós teríamos que treinar a não sentir paladar do açúcar e sentir o verdadeiro paladar dos alimentos. Isso é o mais rico ainda na nossa alimentação. Pode ir passando aí. Que a maioria, a gente vai falar mais na frente, a maioria dos adoçantes naturais e artificiais, eles vão promover um doce, só que não é um doce natural que nem a gente conseguiu lá no mel. E o mel é algo que a gente já está mais rotineiramente acostumado com ele. Então, é um resumindo que eu falei. O mel ele é rico em vitamina B2 e B5, tem propriedades terapêuticas e N minerais que a gente já falou. O açúcar cristal refinado não tem nenhum nutriente. O demerara e o mascavo tem cálcio, minério, fósforo e potássio. E a diferença entre o demerara e o mascavo é que o demerara ainda passou por um processo de clarificação, ficou um pouquinho mais clarinho, e o demerara não passa por esse processo industrial. E aí a gente vai falar dos adoçantes. Então hoje a indústria alimentícia é bem forte nessa produção de adoçantes ou edulcorantes, que nos rótulos às vezes não vem como adoçante, vem como edulcorantes. Então são substâncias orgânicas de origem natural ou sintética, na maioria das vezes é sintética, que apresentam como principal característica a capacidade de adoçar os alimentos e bebidas. Por essa razão, já há algum tempo eles têm sido adicionados a alimentos e bebidas industrializadas para substituir a sacarose, que é o nosso açúcar comum. Isso é feito com o objetivo de aumentar na redução da ingestão de calorias, já que de forma geral os edulcorantes causam a produção de baixíssima ou nenhuma quantidade de calorias,
e promove a ingestão de alimentos com baixo ou nenhum teor de açúcar para diabéticos ou pessoas com restrições alimentares. Mas a gente vai ver os prós e os contras dos adoçantes. Qual é o melhor adoçante? Se adoçantes naturais ou artificiais são os melhores. Vamos mais pra frente. E lembra quando eu falei a diferença entre o remédio, o veneno e a dose? Hoje, infelizmente, a população brasileira e a população mundial não sabe se alimentar de adoçantes naturais ou sintéticos. Porque ao invés de colocar uma gotinha, eu acho que todo mundo vai parar e vai pensar aqui. Já se alimentou de adoçantes, pegou o cafezinho, vai colocar uma gota. Quem coloca só uma gota de adoçante? Ninguém. Eu já vi pessoas assim, esguicharem a quantidade. E uma gota já é o suficiente para adoçar. Porque a gente vai ver o poder doce desses produtos adoçantes, ele chega a ser 500 vezes mais que a sacarose. E assim, saturação da solução, uma gota já é suficiente. Se você colocar 1000 gotas, ela vai ter a mesma quantidade. Só vai estar ingerindo uma quantidade maior que não vai ter benefícios nenhum para o seu organismo. Pelo contrário, muitos malefícios. Então a gente tem os naturais e os sintéticos, pode passar. Eu vou falar muito simples sobre eles, só alguns que a gente encontra. Os naturais é a sacarose, o mel, maltodexina, o açúcar de polióis, a ágave, a estévia, que eu acho que é o mais comentado em relação aos naturais, o xarope de milho e alguns sintéticos. Pode passar. Esses são alguns dos sintéticos. Que os sintéticos são o quê? São produzidos em laboratórios, não são retirados de algumas plantas ou de outras fontes naturais. Então a gente tem a sacarina, o aspartame, a sucralose, lactol, ciclamato de sódio. A gente já tem alguns adoçantes que já são proibidos a utilização em alguns países, mas o Brasil ainda permite que aconteça o consumo aqui. E infelizmente ainda é consumido. Então pode passar. Não vou me aprofundar nisso muito. Eu tinha uma professora na minha graduação que era muito incrível e ela já deu esse clique assim, em relação aos adoçantes. Então, a gente vai falar do aspartame, um dos adoçantes artificiais. Foi feito um teste e comparar no corpo humano. E isso são algumas das causas nocivas que o aspartame pode causar. Mutagenicidade, câncer, diabetes, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, doença de Alzheimer e a cegueira. Se eu tomar da quantidade certa, mas quem consegue tomar na quantidade e a dose correta? Entendeu? A maioria utiliza-se o consumo acima do desejado ou que seria possível se utilizar daquele adoçante. Pode passar. E a gente tem um outro adoçante, que é a sacarina, que é artificial também, que é produzida. Então já foi feito um teste em ratos e foi também detectado câncer de bexiga, danos significativos no estômago, danos no DNA e hepatotoxicidade também. Então, esses são só de 2 que eu tô falando aqui pra gente. Não quero assustar ninguém que se alimente dos adoçantes artificiais, mas sim alertar para que esse consumo seja feito de forma correta e, na verdade, a gente não precisa desses artificiais, que a gente pode buscar outras fontes também. Vale lembrar fazer uma pontuação aqui de 2 coisas. Porque na roça nós fazíamos o açúcar. Lá o demerara e o mascavo é o mesmo, no orgânico. Então a diferença está no industrial, que o demerara às vezes surge do mascavo, que é a base, o cristal surge do demerara e o refinado do cristal. E quando falamos dos adoçantes artificiais e naturais, é comparar o diamante artificial com o diamante natural. Diamante natural gastou 5 bilhões e 600 milhões de anos, mais ou menos, para adquirir a experiência para ser o que é, e o outro apenas você muda a conformação molecular do grafite e já faz. Então, os adoçantes é a mesma coisa. Exato. Porque o adoçante natural tem a experiência. Então, ele adquiriu, através dos séculos, de milênios sem conta, a experiência
para fazer um trabalho harmonioso segundo as leis. Agora o outro é falso. Ele fala que sabe, mas não sabe. Ele vai lá e estraga ao invés de ajudar a harmonizar a coisa. É exatamente isso mesmo. Quer voltar lá, César? Pode passar. Pode passar esse. E alguns malefícios... Ah, pode voltar. Volta. E alguns malefícios que o consumo exagerado ou um pouco acima do... Pode voltar, não. E voltar. Voltar. Aí, os malefícios provocados pelo uso desses adoçantes. Dentre outros, eu vou deixar só esses 9, mas são muito mais do que isso. Então, doença renal, câncer de bexiga, reações alérgicas, alguns tipos de cânceres. E isso, assim, se você for pesquisar, é muito ocultado essa parte dessas doenças. Então, doenças de Alzheimer, Parkinson, elevação de massa corpórea, que é aumento de obesidade, doenças neurodegenerativas, doenças cardiometabólicas. E hoje isso não é difundido muito porque vai contra os princípios e as produções do mercado, né? Infelizmente. Pode ir passando. Então, o consumo de bebidas ricas em açúcar está ligado a 133 mil mortes em decorrência do diabetes, 44 mil mortes por doenças cardiovasculares, 6 mil mortes por câncer, e o consumo de açúcar entre as crianças e adolescentes atingiu um patamar de 45% maior do que o aceitável. Mas muitas pessoas dão esses alimentos achando que são alimentos naturais ou sem açúcares, porque a indústria faz com que a gente acredite no produto que não é o que está dentro da caixinha ou da lata ou do pacotinho, né? Então hoje eu estou aqui para alertar um pouquinho mais, para a gente começar a entender o que a gente está se alimentando, por quê e como. Isso aí é anual, né? Anual. Pode ir passando. Então, ó, vim aqui mostrar aquele suco de caixinha, que muitas pessoas saíram do refrigerante, eu vou falar do refrigerante mais pra frente, saíram do refrigerante, foram para o suco de caixinha, achando que estavam consumindo uma quantidade pequena de açúcar. Porém, o consumo de açúcar entre esse suco e o refrigerante são muito, muito próximos. Então, um pacotinho desse de suco, ele tem cerca de 145 gramas de açúcar, que é mais da metade desse copo aí é de açúcar e o resto é de uma mistura ainda, que não é o suco de uva, é uma mistura. Tá ali em cima, néctar de uva, ou seja, não é a uva, é uma mistura de suco de maçã com uva e vários outros aditivos. E aqui embaixo é o que é um dos mais assustadores também, que é esse suco de saquinho que a gente compra num preço bem viável. Então, ó, metade é o pó do suco e metade de açúcar que a gente está ingerindo. E ainda tem gente que faz o suco e adiciona mais o açúcar, para vocês terem um pouco de noção. Pode ir passando, César, que agora a gente vai mostrar alguns que a gente consome. Esse daí, que eu não posso falar o nome, mas todo mundo conhece, a maioria das crianças se alimentam dele ou levam para as escolas também. Olha a quantidade de açúcar que a gente tem nele. 29 gramas de açúcar, esse potinho, ó. A base dele é tudo de açúcar. Hoje eu só vou falar do açúcar, tirando as outras coisas que não fazem mal, não fazem bem para a alimentação das crianças. Ali é algo que é adicionado ao leite materno ultimamente. Eles adicionam para ficar mais grosso, para dar mais saciedade para a criança. É algo que a indústria inventou que teria que acontecer, porque só o próprio leite que eles vendem não era o suficiente. Eles pediram para adicionar esse produto, que no rótulo desse que diz que a criança vai ficar mais saudável, mais isso. Mas olha a quantidade de açúcar que tem ali dentro. E normalmente é dado para crianças menores de 2 anos. A partir de 1 ano já é adicionado para criança, ou até menos. Tem 85 gramas de açúcar aí dentro. Aí tem mãe que vai fazer o leite, coloca o leite, que já tem o leite, a lactase dele, adiciona esse produto, tem essa quantidade de açúcar. Aí adicionam o achocolatado, que o achocolatado, metade do pacote é de açúcar também. E aí adiciona um pouquinho de açúcar, porque a criança também quer. Isso eu já vi muito adicionando açúcar no próprio leite, nessa mistura.
Então, é para a gente parar e pensar um pouquinho na quantidade de açúcar que está sendo adicionada. E a gente já está passando aquele máximo lá, que era 50 gramas por dia. E aí a gente já está saindo lá daquele consumo, a gente está indo num sobreconsumo de açúcares. E aí muitas das crianças que foram se alimentando disso, elas têm uma dificuldade numa introdução alimentar, numa alimentação muito difícil. Por quê? Eles vão ficar com um paladar muito doce e muito restritivo em relação a conhecer novos alimentos. Pode passar, César? Aqui é um pacotinho de bolacha, que normalmente uma criança senta no sofá e come um pacote. Ele está relacionado ao consumo de 8 pães franceses, se você comer um pacote desse de bolacha. E do lado da bolacha tem um desenho ali, ó, quantidade de açúcar, tudo lá embaixo, que é cerca de 50 gramas, e a quantidade de gordura que a gente está consumindo. Então a gente consome 50 gramas de açúcar e 30 gramas de gordura em cada pacotinho de bolacha. E é incrível. E tem crianças que sentam no sofá, numa sentada, se alimentam dessa bolacha. E durante o dia, né? O ketchup, que a gente acha que é um molho, não tem açúcar, ele também tem uma quantidade bem grande de açúcar. Então, uma colher de ketchup tem 1/4 de açúcar nele também. Pode ir passando. É que nem a gente viu lá fora, né? Então, num pacote de batata frita, de 100 gramas do nosso produto, 75 gramas é óleo, é gordura. E o resto são outros aditivos químicos, porque fogem e estão bem para lá do que seria uma batata original. Pode ir indo. Os refrigerantes, que são os campeões também de açúcares, mas não perdem para os sucos de caixinha. Então, se você quiser mudar a sua alimentação através de sair do refrigerante e ir para o suco de caixinha, vai dar na mesma. Então, você tem que sair do refrigerante e ou comer a fruta, melhor ainda, ou se usufruir do alimento da fruta em si. Acho que em 2 litros parece que tem um copo duplo de açúcar e quase meio, né? Uhum. Então, uma lata de refrigerante tem aproximadamente 2 colheres de sopa de açúcar. E assim, eu estou há 11 anos sem tomar refrigerante. Desde quando eu fiquei gestante do Aníbal, foi uma proposta que eu fiz para o meu corpo de retirar o refrigerante da minha alimentação. E não sinto falta dele, pelo contrário, não tenho vontade de tomar, não tive nenhuma vontade nesse meio tempo. E fez com que meu paladar modificasse bastante em relação ao açúcar também. E uma vez eu acho que estava em algum lugar, eu peguei um copo que tinha algum resto de refrigerante e coloquei água, e coloquei na boca. O paladar fica tão sensível que você sabe muito a diferença. Hoje, assim, eu vou num lugar, vou tomar um suco de laranja, peço sem açúcar e vem um suco super doce, eu sei que foi adicionado o açúcar. Eu sei quando é adicionado e o paladar do açúcar com o açúcar fica diferenciado. Então pode passar. Então esse é o que a gente falou do açúcar, né? 6,75 gramas a mais apenas em um ano. Se você consumir uma latinha de refrigerante 350 ml, estará ingerindo 10 colheres de chá de açúcar e média 105 calorias, o que irá somar em um ano aproximadamente 7 quilos de açúcar para o seu organismo só da ingestão de uma latinha de refrigerante. E eu hoje conheço famílias que compram fardos ainda de refrigerante. E o consumo ainda do refrigerante é muito, muito grande ainda, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos maior ainda, mas o Brasil está crescendo em relação a isso também. Não é algo que está estagnado, está revertendo, o consumo continua. Por mais que haja informações sobre os malefícios, que não há benefício em relação à sua ingestão, ainda o consumo é bem grande. Por quê? Porque é algo viciante. Tem gente que toma outros refrigerantes, e esse da latinha vermelha, ele é diferente dos outros refrigerantes, que eles querem esse da lata vermelha, que tem muito mais açúcar, que tem muito mais... E é aquilo que faz. Então, e uma coisa que a indústria faz muito bem são as propagandas que fazem com que a gente fique com vontade e mostram coisas que não acontecem de verdade e faz com que os nossos olhos, o nosso cérebro não pense, só os nossos olhos e o nosso estômago. Pode passando, César?
E aí, o mais importante, o que é melhor consumir? Um copo de laranja ou a laranja em si? Se a gente for resumir tudo isso, é a fruta, que nem eu e a Pamela já falamos nas lives anteriores. É muito mais benéfico para o nosso corpo, por quê? Porque a gente vai ter muito mais fibras, ó. Uma laranja vai ter 4 gramas de fibra, quando a gente fizer o suco, ele vai cair pela metade, quase 2,5% de grama. Então a quantidade de fibras vão ser perdidas aí. Então você que está começando a introdução alimentar no seu filho, procure se alimentar o máximo da fruta. Depois a gente passa para nem precisa existir um depois também. É muito mais fácil e prático também a fruta e tem muito mais benefícios pra gente. Então, vamos consumir as frutas, é fácil descascar. Muitas das cascas a gente já faz vários trabalhos. A gente pode fazer o suco da própria casca, pode fazer vários outros itens também. A gente pode fazer compostagem das cascas, para alimentação e adubação das nossas próprias hortas. Isso é bem, bem importante. Pode ir passando. E agora a gente vai falar um pouquinho das propriedades perigosas desse açúcar. Vamos falar de algumas. O açúcar acelera o envelhecimento da pele, tá? Vamos passando. Então, ao entrar no sangue, o açúcar reage quimicamente com as proteínas, incluindo o colágeno e a elastina, responsáveis pela firmeza e o aspecto jovem da pele. Essa reação, em primeiro lugar, destrói as proteínas, por causa da destruição do colágeno e da elastina, e a pele se torna seca e enrugada. E, em segundo lugar, vai produzir novas substâncias nocivas, que deixam a pele mais suscetível ao sol. E o sol é um dos fatores de envelhecimento prematuro. O segundo item, a gente vai falar, pode passar, César. O açúcar vai estimular a inflamação. O consumo de açúcar faz com que a inflamação sempre esteja mais avançada do que o normal. Pode ir. Então, na pele, a capacidade do açúcar de intensificar os processos inflamatórios significa que este não só causa o aumento das açúcares, mas também da acne. No restante do corpo, o açúcar promove o desenvolvimento de muitas doenças, por exemplo, a artrite. Pode passando. O terceiro item, que ele provoca as doenças cardiovasculares. A primeira foto ali de cima, as paredes da artéria saudáveis, e ali com o açúcar ali nas nossas artérias. Pode passando. Então, durante a maior parte do século XX, a medicina ocidental acreditava que para evitar as doenças do coração, era preciso evitar as gorduras. Então, na verdade, só foi retirada a gordura, que o açúcar não era tão necessário. Então, o açúcar era considerado um alimento menos perigoso do que a gordura. Só que no século XXI, os médicos cada vez mais consideravam essa abordagem um erro grave, e a pesquisa mostra que o açúcar ajuda a aumentar, sim, o nível de colesterol, e além disso é mais fácil de a gordura aderir às paredes dos vasos que já estão danificados pelo açúcar. Então o açúcar vem, danifica aquelas paredes e faz com que a gordura se alogue naqueles movimentos. Então o açúcar sim faz com que aumente o colesterol. Pode ir passando. E um quarto, o açúcar te deixa menos inteligente. Isso também já foi comprovado. Pode passar para frente. O açúcar pode ajudar no desenvolvimento da depressão. Como ele é algo que age muito rápido, ele faz com que você se satisfaça e de repente queira de novo. É como se fosse, eu falei do ratinho lá na questão das drogas. Então, se alimenta, quer mais, se alimenta, quer mais. Felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Isso ocorre porque reduz o nível de hormônio do BDNF, o qual em pessoas que sofrem de depressão e esquizofrenia já não produzem quantidades suficientes. Então, o consumo exagerado do açúcar pode agravar a ansiedade, do qual geralmente nos acalmamos ao comer algo delicioso. A gente acalma naquele momento da alimentação, mas gera ansiedade para comer um novo alimento com açúcar, porque foi gostoso, mas de repente já passou, gostoso, já passou. E um experimento na Universidade de Califórnia mostrou os ratos de laboratório se tornando notavelmente mais burros por causa do consumo de açúcar. Os cientistas se relacionaram com o fato de que o açúcar destrói as vias neurais que correspondem pela aprendizagem. Pode ir passando. Além da obesidade, o açúcar causa efeito deletério nos vasos dos rins, no cérebro e no coração. O açúcar age diretamente no centro do prazer do nosso cérebro
E além de dar energia rápida, o açúcar ativa o hipotálamo, que regula o quanto comemos, e a região frontal do cérebro ligada à busca de recompensas. Alimentos com alto teor de açúcar são logo absorvidos, aumentando muito rápido a glicemia. Esses picos glicêmicos podem dar uma sensação de prazer, fazendo a gente querer repetir a dose. Entretanto, quanto mais acontecem esses picos, maiores as chances de obesidade, diabetes, infartos e até doenças de depressão e demência relacionadas ao consumo exagerado do açúcar. Pode ir passando. E aí, daqui a pouco a gente vai finalizar, eu só quero mostrar para vocês, esse é um aplicativo, ele chama Desrotulando, qualquer um pode baixar pelo celular ou até mesmo no computador. Ele é muito legal. Eu não sou dona do aplicativo, nem conheço quem seja dono, mas ele é muito legal. Você pode utilizar ele nos supermercados, você consegue ler o código de barra ou digitar o mesmo produto que você vai consumir, e ele te dá um checklist de tudo que esse produto te traz de benefício ou de malefício. Porque hoje ainda a gente não sabe muito ler rótulos. E a indústria aproveita disso para vender algo que realmente não está no rótulo, ou tem uns que nem colocam dentro no rótulo, né? Então pode passar um pouquinho. Chama Desrotulando. Eu peguei um produto muito utilizado hoje, principalmente com crianças que começam a introdução alimentar. É um queijo petit suisse, não posso falar marca, mas tá aí. Então, ó, a pontuação é de 0 a 100. Ele tem uma pontuação 54. Ele tem, se vocês derem uma olhadinha ali, não tem gordura, tem sódio, tem açúcar e Clean Label. Eu quero falar para vocês sobre essa Clean Label. Eu até fiz uma colinha aqui da Clean Label. É um rótulo limpo. O que é isso? São os produtos que têm uma embalagem mais clara em relação aos ingredientes reais que tem no produto, que estão na composição dele. E além de não possuir aditivos artificiais. Então, todos os produtos que Clean Label esteja clicado como não, tem produtos adicionados a ele, então são de processados a ultraprocessados. Então, esse produto ganhou a nota 54. Ele é um produto, olha lá embaixo, uma classificação do grupo 4, ultraprocessado. Ele tem 7 aditivos, 4 substâncias alimentícias e 3 tipos de açúcares. E hoje a legislação não exige que todos os açúcares sejam distintos no rótulo. E é legal o negocinho de rótulo, ali são todos os itens que tem nesse produto. Leite desnatado, preparados de fruta. O primeiro produto que a gente tem nos ingredientes é o produto que tem maior quantidade. E quanto vai diminuindo é o que tem menor quantidade. Então, quando vocês forem olhar os rótulos, o leite desnatado tem maior quantidade, depois vem o preparado de fruta, que não é fruta verdadeira, é água, frutose, polpa de morango, calço, suco de limão, concentrado de cenoura preta, amido modificado, espessante, tem vários outros produtos. E quanto mais no finzinho, tem menor quantidade. Tem um outro produto que eu peguei também. Pode passar, César? Essa batata palha. Essa batata palha é dessa marca, tá, gente? São por marcas, é bem separadinho. Essa marca de batata palha tem a nota número 1 de alimento. Ele é considerado um alimento ultraprocessado, baixo de gordura. Ali sempre vai ser quase baixo de gordura, de açúcar, porque o açúcar a gente não precisa distinguir nos ingredientes, ele entra como carboidrato. Então, alto teor de gorduras totais, alto teor de sódio, Clean Label negativo. Por quê? Ele tem vários aditivos alimentares ali. Ó. Aditivos, tem 8 aditivos, aditivos com precaução 2, substâncias alimentícias somente 2, maltodextrinas, açúcares e corante. Então, tem batata, mas tem óleos vegetais, condimentos preparados, sabor ketchup e mostarda e uma lista de outros produtos. E a qualidade dele é péssima, porque ele foi qualificado como 1 de 100 para nossa alimentação. Vamos lá? Eu acho que tem um produto bom. Um produto bom. É difícil, mas você consegue. Tem um produto de qualidade 100. Os ingredientes, olha lá do outro lado. Suco de laranja integral pasteurizado, só isso.
Então, quando a gente tem uma lista de ingredientes muito grande, pode ter certeza que o produto é super industrializado. E ele é classificado Clean Label, açúcar 0, sódio 0, gorduras trans 0. E aí tem um item super legal, suco versus fruta. Eu não abri aí, não printei essa da tela. Ele fala o que compara, você tomar o suco ou a fruta. E aí na distinção tá que é melhor você chupar a fruta do que se alimentar do suco. É bem legal. E a classificação do grupo 1, minimamente processado. Pode ir. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as fórmulas infantis e compostos lácteos. Hoje muitas das pessoas se utilizam das fórmulas infantis achando que são fórmulas infantis, mas são compostos lácteos, porque a indústria ela é incrível, faz coisas muito parecidas. Ó, nesse primeiro, em todos os desenhos, vocês podem ver que é o mesmo rótulo, mas o nominho tá bem pequenininho, ali tá grande porque tá ampliado, e ali distingue fórmula infantil de composto lácteo, mas é o mesmo rótulo, E às vezes eles colocam um preço menor no composto lácteo, que faz com que a gente se interesse e leve um composto lácteo, que daqui a pouco a gente vai ver que não é a mesma coisa do que a fórmula infantil. Então, quando a gente vê promoção em supermercados, em farmácias de leites, procurem saber se realmente são fórmulas infantis, que são trabalhadas em cima ou próximos ao leite materno, do que são compostos lácteos. Pode passar. Em 100 ml do produto diluído, o que a gente tem de açúcar? No leite em pó, a gente tem cerca de 4,9 gramas, aproximadamente 5 gramas de açúcar. Já no composto lácteo, a gente tem quase o dobro. Então, na verdade, a gente acha que está dando leite, mas está dando muito mais açúcar do que leite para as nossas crianças. Mas isso a indústria mascara para a gente através de rótulos muito próximos para vendas nos mercados e nas farmácias. Pode ir passando. Esse é um dos mais utilizados também. E ó, tá vendo, o rótulo é muito, muito parecido. Eu já comprei várias vezes composto lácteo achando que é um leite em pó integral. E não era. O rótulo é muito, muito parecido. E normalmente os compostos lácteos sempre ficam nas promoções dos mercados e das farmácias. Hoje, desta marca, não se encontra mais. É muito difícil você encontrar nos supermercados. Eles já não colocam mais, só estão vendendo os compostos lácteos. Pode ir passando. E aí tem lá no aplicativo também, eu peguei eles já para comparar. O leite ninho em pó, leite integral, né? Tem a nota 100, que é classificado certinho, minimamente processado. O rótulo diz tudo certinho, ó, Clean Label sim. Já o composto lácteo, Clean Label parcialmente. Então ele mascara alguns dos ingredientes, não são todos os ingredientes naturais, e ele já cai para a nota 74. E ainda ele não tem o grupo ali de classificação. Ele como é um produto novo, ele ainda está para ser classificado. Então prestar muita atenção quando a gente vai alimentar os nossos pequenos, quando é necessário a introdução de fórmulas infantis logo nos primeiros meses ou dias de alimentação. Pode ir passando. Coma menos açúcar. Nós já somos doces o suficiente, ou estamos trabalhando para ser doces o suficiente. Pode ir. Esse é o artigo de onde tirei a maioria das informações. Se alguém quiser, depois eu posso enviar o link também. Agora de 2020. Foi uma publicação de 18 de agosto de 2020, que são as adoções artificiais naturais. Então explica todo o processo também. E aí estamos abertos às perguntas, a responder tudo e a todos. Eu estava lembrando aqui e imaginando várias situações que você passou, principalmente no chupar a fruta ou suco. Suco de laranja, por exemplo, dentro de meia hora, segundo a própria ciência, perde-se 75% do que há de mais nobre, que é a vitamina C. Uma hora depois, 63
miligrama que tem, às vezes, na laranja, fica 3. E aí você vai lá na lanchonete, no restaurante, espremeu o negócio de manhã e quer te empurrar lá à tarde e... Ou congelam. E vai. Além de congelar, tem vários postos de gasolina que se abastece e te dá um vale suco. Aí você vai lá dentro, quer te ofertar essa coisa. Fala, então, rasga e joga fora, porque... É aqueles famosos suquinhos de taquinho. Exato. Então vamos começar com as perguntas. Pamela Ulho, como é a Aline antes e depois da conscientização alimentar? São duas pessoas totalmente diferentes, né? E eu aprendi muito com as minhas gestações com os filhos, que eu tive que estudar bastante, porque uma gestação consciente nos traz muita bagagem também, muita responsabilidade, né, Sebastião? Então, a partir do momento que a gente conhece aquilo, a gente tenta fazer o melhor, não pelas crianças, mas por todos nós. Isso é um exemplo que eu falei, que quando eu descobri sobre fraldas ecológicas, eu falei, nunca vou usar fralda, lavar fralda, jogar. Aí comecei, e toda vez que eu ia pesquisar, vinha o consumo, a quantidade de consumo de plástico que eu estava deixando pro mundo. E aí eu não consegui mais usar fraldas descartáveis a partir do momento que eu tinha informação de quanto estava impactando, assim, nesse consumo para o meio ambiente. E a partir daquele momento, eu larguei as fraldas descartáveis e parti para uma fralda reutilizável, porque aquilo me cobrava e não tinha nada de difícil. Hoje você pode lavar em máquina, hoje em Três Lagoas a gente tem um sol maravilhoso que seca rapidinho as coisas. E eu utilizei nas duas meninas esses tipos de fralda e a ajuda também no desfraude. E elas tinham essa consciência, e até o meu filho mais velho, ele começou a ter essa consciência desse consumo também consciente, e isso faz com que uma alimentação também faça isso. Hoje, até minha mãe brinca bastante, mas a Isis, ela acorda já, fruta, cadê a fruta? Ela come fruta o dia inteiro, e são frutas assim que às vezes a gente nem consome muito, e ela já consome uma quantidade bem maior do que nós. E quando a gente vai ficando adulto, a gente vai esquecendo muito. Tem um ditado que fala assim, que a criança interior sempre permaneça, mas a gente vai esquecendo dessa nossa criança interior, vai esquecendo também desse paladar que a gente vai tendo. E a criança faz com que isso aconteça. Hoje, assim, na minha casa, a gente tem uma alimentação bem gostosa, bem próxima ao natural. Assim, meu marido hoje, ele planta algumas coisas, já está aumentando uma produção de morango, já está verduras, essas coisas que as meninas ajudam, isso é muito importante, mostrar também de onde vem, para onde vai, como a gente consome esses tipos de alimentos. E não que a gente não consuma produtos industrializados, eu não vou mentir aqui, a gente consome de vez em quando na correria, de vez em quando a gente sai e come uma batatinha frita, um hambúrguer, e isso a gente não conseguiu ainda ser 100%. Estamos trabalhando para isso. Mas hoje mudou muito a minha visão, o meu ser e de todos que estão próximos a mim. E de todas as vezes nas lives eu gosto de dar uma cutucada na minha mãe, porque minha mãe ainda continua nos estragando. Desde quando eu era pequenininha, ela já tentava inserir muito, porque culturalmente ela foi ensinada assim também. Mas hoje ainda brigo bastante com ela em relação à alimentação, porque meus filhos ficam muito lá. E aí ela dá alguns doces, alguns mimos assim, que coisa de vó faz, mas ela vai trabalhar também, mas aqui fica aquele puxãozinho de orelha para ela mais uma vez. César, só para saber, o meu áudio melhorou em relação ao da Aline? Está melhoradinho, então eu estou crescendo. Eu vou subir aqui na cadeira para falar mais alto. Há alguns elementos químicos, Aline, que você não mencionou ali, na produção do açúcar. Começando pelo refinado, que tem todos esses aqui, e depois o cristal vai ter um pouquinho menos só. Soda cáustica, ácido sulfúrico, enxofre, arsênico, chumbo, cobre, mercúrio, depois tem carboidratos, hidratos e carbonatos. Quase enrolou a língua aqui.
cal virgem, que eu falo sempre, dioxinas e furanos e outros. Só para lembrar um pouquinho, né? Eu fui um pouco delicada para não... Exato. Como eu já falei, eu já estou com um couro grosso aqui para não deixar nas suas costas. A Arimatea Souza faz um comentário belíssimo. O povo se acomodou com a industrialização dos alimentos e pede saúde a Deus. Mas, por comodismo, não muda o hábito alimentar. Isso é tão antigo, né, que o Hipócrates, o pai da medicina, já nos avisou lá atrás, né, que seu medicamento seja seu alimento e etc. Então, hoje a gente quer ter prazer e esquece da saúde. Porque quantas pessoas que você conhece que comem por necessidade, a maioria por prazer ou por hábito. Né? Neuza Marques. Qual a relação do açúcar, glicose, com as bebidas alcoólicas, como a cerveja, o vinho, etc.? Tem a quantidade super grande também. E a gente, às vezes eu falo com meu pai gosta muito de vinho seco e eu gosto de vinho suave. E o vinho seco é o verdadeiro vinho. O vinho suave, ele tem o vinho e é adicionado o açúcar. Por isso que ele é suave. Ele perde aquele gosto do álcool, mas é adicionado o açúcar industrial também. Então o verdadeiro vinho é o vinho seco, não suave. Né? Mas assim, as cervejas, todas são feitas de carboidratos e todos têm açúcar e vão entrar no corpo e vão virar açúcar. Então, por isso que quando faz uma dieta, a primeira coisa que tiram o arroz, todos esses carboidratos, pão, etc e tal, e tiram a bebida também, né? E a cerveja não é ruim, né? Não. Você só toma 100 ml e urina 110. Já se desidrata. E um copinho desorganiza 5.000 células nervosas, segundo um professor de medicina amigo. O segundo já começa a matar o povo mesmo. A Beth e a Pamela, mãe e filha. Se as estruturas dependem da expertise da alma, qual o tempo necessário para a mudança de cada substância? Essa eu começo. Pamela e Beth. O nosso corpício, segundo Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, das primeiras células, das primeiras organizações celulares, que nós chamamos das células de fósforo, que se uniram para mais tarde compor os nucleotídeos, depois o RNA, depois o DNA, já data de 3,8 a 4 bilhões de anos a moçada que está aqui compondo esse corpo a partir das moléculas. Agora imagine você antes das moléculas. Porque se estudarmos ali na obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, ele vai dizer que do átomo primordial até o homem gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Joana de Ângeles ergue mais um véu e fala, só o corpo físico tem quase 4 bilhões. Então essa conta não está batendo e termina dizendo nessa obra que eu acabei de citar, que o espírito tem quase a idade do universo. Então vamos ter o cuidado de priorizar alimentos, como o Emmanuel fala, que a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural. Reside aonde? Em nós mesmos e na natureza. Então, quanto mais natural possível, melhor. Tanto que o alimento ideal seria comer cru, né? Batatinha, é questão de educação. Então, quanto mais natural, mais benefícios para o nosso lado. A Lucy fala de um processo que, se eu for falar o que é realmente, Lucy, aí a coisa vai pegar para o seu lado. Então é melhor eu não falar aqui para te preservar. Porque vejo que eu nem vou falar porque tem tantas Lucys, né? Eu não vou falar nem o sobrenome.
ela faz um comentário. Eu tenho uma neta de 6 anos que não consegue comer arroz, feijão, legumes, frutas, etc. Não consegue, Luci? Ou não foi ensinada? Mas onde, Sebastião, já foi ensinada? Mas já não dissemos que no ventre aprende 10.000 vezes a mais? Se eu comer algo saudável, porque eu vou transferir para o meu bebê o que eu estou pensando, sentindo, falando, fazendo e comendo. De 0 a 3 anos de idade, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a criança não aprende de 4.000 vezes a mais. E se ensinarmos ela só sobre Deus e trabalho, ela já não erra o caminho após os 3 anos. O 4.000 vezes a mais não é do Dr. Sérgio, não. É do espírito Miramês. Então veja, e ela segue. Só come maçã, já é um começo. E minha nora compra o quê? Suplemento de chocolate para acrescentar ao leite que ela toma. Ainda bem que ela toma leite, porque lá eles tiram o leite. Se for o leite que vocês tiram, mas está acabando com o leite. É só tirar o achocolatado. E ela ficar só com o leite já leva um lucro. A gente já resolve quase metade da questão. Mas isso sente uma dificuldade muito grande. Tem um caso de uma criança que, quando foi introduzir, ela não aceitava alimentação e a mãe não continuou. E aí, o que a mãe fez? Ela batia tudo como se fosse uma vitamina. E batia tudo e dava como uma mamadeira. E a criança se alimentava. Foi passando 1 ano, chegou nos 2 anos, ela só comia daquela forma. Os alimentos, arroz, feijão, tinha que ser batido também e ela tomava. A partir dos 2 anos, a criança, a mãe tentou que ela comesse normal no prato e ela não se alimentava. Por quê? Porque ela não sabia se alimentar, porque não foi apresentado para ela. Ela estava crescendo, forte, nutricionalmente estava bem, só que ela não sabia se alimentar. Porque com medo de não se alimentar, a mãe ficou com medo, facilitou muito as fases para ela e chegou na hora que ela precisava se alimentar, ela não sabia. Ela teve que, a partir dos 2 anos, reaprender a se alimentar. E aí, que nem está nessa pergunta, é muito mais difícil, porque não foi apresentado daquela forma, mas não é impossível. Pode ser possível, sim. E a introdução começa com uma maçã, de repente vai para uma cenoura. A cenoura pode ser esmagadinha no começo, misturada na comida. Depois você vai retirando até chegar na sua forma natural. Isso vai ser aprendido. Pode ser aprendido sim. Basta ter paciência. Não vai ser do dia para a noite. A criança vai aprender, mas tem que ser apresentado para ele. E todo o círculo familiar também tem que se alimentar daquilo. Não queira que seu filho seja super saudável, sendo que se abrir a geladeira tem refrigerante, tem pizza, tem a maioria dos produtos industrializados. E aí ela não vai ser. Os filhos são reflexos de nós, do nosso lar. Então, se eu tiver uma geladeira cheia de produtos industrializados, eles vão se alimentar dos produtos industrializados, sim. E ela ainda fala outra coisa, se é forçada a comer, vomita. Nós já sabemos desse negócio. As pessoas têm o conhecimento espiritual e pensam que o espírito tem a idade do corpo. Então, ali, animando, às vezes, um corpinho tenro, tem uma criaturinha que, às vezes, é mais velhaca. Nem vou falar mais velha, porque sabe do que quer e já tem as artimanhas. Porque a criança nos testa de todas as maneiras. E principalmente quando ela percebe que a gente não sabe o que está fazendo, aí que a coisa fica melhor para o lado dela, porque leva a melhor, porque já traz uma expertise maior. Principalmente a mãe, ela viveu dentro da mãe quase 9 meses, se não foi até um pouco mais. E sabe. A mãe não precisa nem falar, ela sente, porque ela registrou mais sentimentos do que ouviu a voz da própria mãe. Então é possível, sim, mudar isso aqui. Agora essa de vômito nós já sabemos o que é. Eu vou até falar uma coisa, não vou ser maldoso não, Aline. Se eu deixar meu corpo sem comer 3 dias, eu aceito até pedra derretida. Mas se tiver excessos,
ele vai escolher. E vai dar até febre se eu negar o que ele pede. Sim. Nós sabemos disso. Então, dá uma forçadinha na barra e fala para a criança, hoje tem cenoura. Você pode escolher crua, eu posso até favorecer você um pouquinho, cozinhá-la um tanto, não tão muito, mas no vapor. Aí você escolhe, tem a cenoura. Aí vai chegar a tal hora, fala, agora já não é mais a cenoura. Agora é hora de tal coisa. E eu fiz isso com o meu próprio corpo. A minha reeducação alimentar, só que eu deixei ele 3 dias sem comer. Agora, como é uma criança, você não vai deixar 3 dias, mas a criança deixa algumas horas, negando para o bem dela o que ela está pedindo. E oferta com mais profundo amor o que tem de melhor. E explica, porque ali o corpo é que é jovem. Porque veja se isso é fato ou não. Uma criança de mais ou menos 4 anos de idade quase enlouquecia a mãe na chamada hiperatividade. Ela chegava na fraternidade e aquele furacão. Lá tem uma maca até hoje, você sabe, e tem aquela escadinha de subir na maca. Junto com eles, colocamos a criança naquela escadinha, olhei no fundo dos olhos, que é a janela da alma, e falei como um adulto. Falei, você é um espírito muito antigo e sabe o prejuízo que está tendo fazendo isso, você poderia fazer diferente e tal, com todo o amor, com todo o respeito. Anos depois, volta lá um casal, um filho de mais ou menos de 8 anos, que assistiu a palestra inteira, ele sem sair da cadeira. Aí ele falou, você sabe quem é essa criança? Eu falei, não, é aquela que você conversou lá atrás. Então vai depender da seriedade, como o menino Kim, que falou com 2 meses de idade, que lembrou que sabia falar, que escreveu com 4 meses, que lembrou que sabia escrever. E eles fizeram as entrevistas com ele. Aí 1 hora de entrevista, meu filho, vamos parar que você deve estar cansado, né, minha filha? É, mamãe, eu estou cansada de ouvir gente grande fazer pergunta de criança. Então a gente parar com essa bobeira de achar que criança, o corpo é criança. Agora, o comandante do corpo não é. E eles sabem com quem trabalha. Porque minha mãe, quando o Aníbal está na casa da minha mãe fala, ele só come arroz, não pode colocar nenhum legume, etc e tal. E na minha casa ele come arroz com cenoura, ele come outros legumes e com ela não come. Então ele sabe com quem está trabalhando lá e sabe com quem está trabalhando lá em casa. Então eles são muito espertos em relação a isso. Eles manipulam a gente e sabem com quem está lidando, sim. Nós temos uma amiga que ela deixava, às vezes, fim de semana, a filhinha dela aqui. Lá na casa dela era um ser, aqui era outro. Então, elas sabem, as crianças sabem com quem está lidando. Agora, se os pais não estudam para ser pai, porque no primeiro você já teve uma atitude fantástica, mesmo sem saber de tanta coisa, abrindo mão de algo que ia ser destruidor para o próprio nascituro, que seria já o excesso de açúcar no refrigerante. Mas da segunda e da terceira você já ainda houve um upgrade na coisa, porque já foi de parto normal, que a gente pode chamar de natural, no hospital, né? Normal no hospital, mas nascido com o esforço próprio. É assim que fala, explica a diferença de natural, que eu sei que o natural é em casa, a moda antiga. Pode ser, não mas explica pode. aí direitinho. É natural quando a gente não tem nenhuma intervenção, nenhuma adição de nenhuma intervenção Só quem trabalha é a mãe e o camarada. Quem trabalha ali é a mãe e o bebê para nascer. Então eu tive meu trabalho de parto todo em casa, e como a gente ainda não tem aqui em Três Lagoas uma equipe domiciliar, de parto domiciliar, não pode nascer em casa, então tem que nascer no hospital. E aí a gente deslocou, eu já estava de 10 centímetros dilatada, 10 centímetros, para quem não entende, o bebê vai nascer. E aí a gente foi para o hospital e a Maria Flor nasceu no hospital sem nenhuma intervenção. Eu não precisei de nenhum procedimento hospitalar para que o bebê nascesse.
E de Isis foi a mesma coisa também, sem nenhuma intervenção hospitalar, mas nasceu no hospital, porque hoje a gente não tem uma equipe de parto domiciliar. Mas a gente tem equipe que incentiva o parto humanizado, o parto natural. E o parto normal, como era praticado antigamente, a gente tinha várias intervenções que já são abolidas hoje pelos médicos, mas ainda já são muito praticados. E deitada na cama, posição ginecológica, a gente sabe que não é a melhor forma de nascer. Hoje a mulher procura a posição necessária que o corpo permite naquele momento e pede para a mulher naquele momento, e o bebê vai nascer da forma que tiver que nascer. Se tiver que nascer no chuveiro, vai nascer no chuveiro. Se tiver que nascer na banheira, vai nascer na banheira, que a gente já tem aqui no hospital. Se tiver nascer na bola, vai nascer na bola. Se tiver nascer deitado no chão da sala de parto, vai nascer na sala do parto. E se não der tempo de chegar no hospital, vai nascer em casa. Que a gente já aconteceu alguns fatos desse aqui em Três Lagoas. Então, acabou o programa de hoje, né? Na quinta-feira a gente volta para dar continuidade, ou nós dois batendo bola, ou só você eu te espiando. E o César precisa sair, vamos liberar ele, senão depois ele não vem na quinta, né? Aí complica para o nosso lado. Então, a nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, em especial o César, que nos conduz até vocês, as empresas e emissoras parceiras, a tudo e a todos os seres, e em especial também a você, Aline, por mais essa aula magnífica, por mais essas informações libertadoras. Eu que agradeço sempre. E na próxima quinta a gente pode falar um pouquinho como isso impactou nos meus filhos, nos diferentes comportamentos, que hoje a gente verifica isso, mas eu vou falar para vocês mais na quinta-feira como que é o comportamento de cada um perante o açúcar e os alimentos industrializados. A gente se encontra então na quinta-feira. Abraços de luz e paz. Gratidão. Namastê.